você veio aqui nessa noite para ter um encontro especial com o Espírito Santo de Deus. Nessa noite, Deus vai descortinar aquilo que está embaçando as suas vistas. Nessa noite, Ele vai aquecer o seu coração, como essa canção e o próprio texto diz. Quando Ele falava aos nossos corações, eles se aqueciam pela mensagem dEle. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: hoje, Deus vai abrir os seus olhos e aquecer seu coração. Aleluia, glória a Deus. Amados, abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 1. Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Antes de eu ler o texto, amados, eu gostaria de saber quem está nos visitando aqui nessa noite. Levanta sua mãozinha assim. Às vezes a gente fica numa vergonha de levantar a mão, né? Nossa, aleluia. Eu vou pedir mais um favorzinho para vocês, que vai um anjo do seu lado para te dar um abraço, mas eu gostaria que você ficasse de pé. Você que está nos visitando aqui nessa noite, que você ficasse de pé. Vai um anjo aí do seu lado te dar um abraço, vai te desejar uma noite especial, vai dizer para você que você é mais do que especial em Cristo Jesus. Aleluia. Nossa casa, nossa igreja, não é um lugar para você frequentar, meus amados, mas é uma família para você pertencer. Ao final do culto, você que está nos visitando, passe no nosso balcão de informações que nós temos um presente para vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Vocês são mais do que bem-vindos em nossa casa. Amém? Deus abençoe, meus amados. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite Teu Espírito Santo de Deus possa mover em nossos meios, aquecendo o nosso coração, reavivando a nossa mente. Ó Pai, que possamos nesta noite sermos impactados pela Tua palavra. Respostas que nós estamos buscando, nós acharemos. Milagres que nós estamos buscando, nós encontraremos. Que nessa noite o Seu poder se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que bom estar aqui nessa noite para poder ministrar aos irmãos uma nova série que nós estamos começando aqui na igreja. Uma série onde ela vai fazer uma revolução espiritual na história do seu chamado e do seu ministério. Hoje, amados, nós vamos iniciar uma série de 5 palavras que fala sobre o discípulo extraordinário. Vou repetir: discípulo extraordinário. Serão 5 domingos que nós vamos estar falando sobre esse tema, o discípulo extraordinário. E hoje, amados, se eu perguntasse para você qual é a definição em uma única linha, por que a igreja existe aqui na terra? O que você pensaria? Por que a igreja existe aqui na terra? Qual a missão da igreja do Senhor aqui na terra? Obviamente que a gente vai recorrer ao texto muito conhecido do Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19, onde ele fala: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Amados, fomos chamados, a igreja foi chamada para fazer discípulos. Jesus, meus amados, ele curou, Jesus, ele alimentou multidões, Jesus, ele ensinou as massas, mas ele investiu
você que somos pessoas comuns e nos transformar em discípulos extraordinários. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você é um discípulo extraordinário. Amados, Deus, Ele quer te transformar num discípulo extraordinário. A palavra extraordinário significa aquilo que é acima do comum. Às vezes você pode pensar assim: pastor, mas quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Não tenho tantos títulos, não tenho tanto estudo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Gideão, ele se achava o menor da tribo dele. Deus envia o anjo para Gideão e fala: ser forte e corajoso. Deus envia o anjo para Gideão e fala assim: você vai libertar o meu povo. E Gideão fala: mas eu sou o menor da minha casa é pobre. E Deus fala para ele: não é pela sua condição, é por quem eu sou na tua vida que você vai ver o milagre acontecer. E nessa noite eu profetizo sobre a tua vida. Não é sobre a sua condição financeira, não é sobre a condição da sua família, não é pelos seus estudos, mas é por aquilo que Deus é na sua vida. Amados, Deus não quer que eu e você sejamos mornos, porque o morno, ele é vomitado. Deus, ele não quer que você tenha uma cultura religiosa na sua vida. Deus, ele não deseja que você seja superficial nas suas ações. Deus, ele quer profundidade na sua vida. Deus, ele quer fogo nos seus olhos. Deus, ele quer fogo nas suas mãos. Deus, ele quer fogo nos seus lábios. Deus não quer que você tenha uma cultura religiosa, mas que você tenha a cultura do reino de Deus na sua vida. Não há superficialidade, mas há profundidade. Imagine o seguinte, meus amados. Quem aqui já teve a experiência de pular de paraquedas? Oh, ninguém. E quem aqui teria coragem de pular de paraquedas? Oh, aleluia, ó. Tem uns que são corajosos igual eu. Imagine o seguinte, pastor Adriano, imagine o seguinte. Vou pular de paraquedas, a senhora vai pular de paraquedas. Vai entrar no avião. O avião começa a voar. Levanta voo. 3.000 pés, 5.000 pés, 7.000 pés, 8.000 pés, 12.000 pés, que é a altura para você poder pular. 12.000 pés, e aí você está dentro daquela aeronave, a porta abre. Vem aquele vento batendo em cima de você. E de repente fala: é agora. O que eu vim fazer aqui? Meu Deus, estou nesse avião a 12.000 pés de altura, não tem como nem eu correr, e eu vou ter que pular. E amados, imagine o seguinte: junto de você tem um instrutor. Você não está sozinho. Tem um instrutor. E ele olha no seu olho e te dá uma única instrução: quando a gente chegar perto da porta, não segura em nada. Não tenta segurar em nada. Você vai só cruzar os braços sobre o peito, curvar a cabeça para trás e vai se jogar. Você vai relaxar e vai se jogar. Quem consegue relaxar nessa hora, gente? Mas o instrutor está te falando para você fazer isso. Não segura em nada. E o instrutor fala: deixa que eu controlo tudo. Eu sei o momento de puxar a cordinha. Eu sei o momento de olhar no relógio para saber o horário de puxar a cordinha. Só sinta a descida, você caindo e o vento batendo no seu rosto, só isso. Tem gente que já está assim, já está agoniado, só de eu falar aqui. E amados, o que você tenta fazer? O instrutor ainda fala assim para você: ó, se você tentar segurar em alguma coisa, eu e você vamos morrer. Você tem que confiar em mim, mas eu também tenho que confiar em você.
você vê tudo perfeito, tudo muito lindo, tudo muito bem ajustado. Você olha e fala assim: nossa, mas isso está muito bom. E nessa época, como é que a gente identifica quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? O segredo, amados, não está no barulho que a gente faz. O segredo não está em quantas vezes nós estamos na igreja, ou muitas vezes que nós postamos que nós estamos na igreja. Às vezes, amados, nós chegamos ao ponto de postarmos que estamos na igreja, que estamos participando de algo, como se nós estivéssemos na academia. Tá pago. O verdadeiro discípulo de Jesus, amados, não é aquele que se preocupa no que mostrar, mas o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se preocupa nos relacionamentos. Ninguém consegue, meus amados, sondar o seu coração. Ninguém. Nem seu cônjuge, nem pai, nem filho. Ninguém sonda o seu coração. Somente Deus sabe o que há no seu coração. A fé, meus amados, a nossa fé cristã, ela é relacional. Ela é de relacionamentos. E nessa série nós vamos estudar exatamente sobre isso. Sobre as 5 esferas que nós nos conectamos com as outras pessoas. Como que nós nos relacionamos. O verdadeiro discípulo extraordinário, ele tem um relacionamento com Deus, primeiramente. Que significa uma vida de rendição, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite. Como ter uma vida de rendição. Na semana que vem nós vamos estar falando em ser um discípulo extraordinário, como você se relaciona com o mundo. Relacionar com o mundo é você ter uma vida em santidade. Depois nós vamos falar sobre ser um discípulo extraordinário que sabe se relacionar consigo mesmo. Conhecer a si mesmo é um dos maiores desafios que nós temos nesse século, amados. Também vamos falar a 4ª ministração sobre como que nós nos relacionamos com os nossos irmãos por meio do servir com excelência. E por fim nós vamos finalizar essa série falando sobre como nós somos discípulos extraordinários nos relacionamentos com aqueles que não conhecem a Deus, que significa viver uma vida em amor. E hoje, amados, nós vamos focar na primeira mensagem. O discípulo extraordinário, ele rende-se a Deus. O discípulo extraordinário, ele sabe se render a Deus. Você pode perguntar assim: pastor, mas eu já me rendi a Deus. Eu já levantei minha mão no momento do apelo, já fui batizado. Pastor, eu faço até parte de um GI. Só que, meu amado, a gente não pode confundir a decisão por Cristo. Quando você decide por Cristo, não é a linha de chegada na sua vida. Pelo contrário, é apenas o tiro de largada para começar uma jornada extraordinária em sua vida. Então, meus amados, quando a gente entende isso, que estar com Cristo, se render a Cristo, não é tomar uma decisão por Ele. É muito mais do que isso. Isso foi apenas o início da sua jornada. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. A grande verdade, amados, é que se passamos a ter uma vida em Deus, nós precisamos desenvolver uma nova mentalidade, novos hábitos, novas prioridades. Percebam, se a sua velha natureza não há nenhuma mudança
o primeiro não de Deus na sua vida, o que você faz? Começa a cair na montanha-russa. E, gente, quando você está subindo uma montanha-russa, como é que fica o coração? Meu Deus, como é que vai ser isso? Tem gente que já fica angustiado. Quando ela começa a cair, você fala assim, eu acho que a ansiedade anterior era melhor do que o desespero da queda. Muitas vezes a gente vive uma vida cristã cheia de altos e baixos, cheia de altos e baixos. Sabe por que a gente vive cheio de altos e baixos? É porque a gente está segurando na porta do avião ainda. Se joga, meus amados. A gente fica com medo daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. A gente fica com medo de dar o controle para Ele. Amados, Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te mostrar a terra aonde eu te darei. Presta bem atenção, amados. Deus não falou para Abraão o local que ele tinha que ir. Só falou assim, vai. Deixa eu falar algo para vocês. Deus, Ele sempre vai te dar uma direção. Deus tem te dado promessas, amados. Sim ou não? Várias promessas. Só que você vai perceber que Deus ele nunca vai te mostrar o caminho, o como e o quando. Como assim, pastor? Sabe por que Deus não te mostra o caminho, o como e o quando? Simplesmente porque se você tiver qual é o caminho, como você vai fazer e o momento que você vai fazer, o que nós como seres humanos vamos querer fazer? Vou atalhar para chegar mais rápido. E Deus não quer que você pegue atalhos. Deus quer que você siga o caminho que Ele determinou para você. E muitas vezes a gente questiona a Deus. Mas o Senhor me deu uma promessa, o Senhor me deu uma direção. Sim, dei mesmo. Mas dia a dia, esteja comigo para que eu te mostre o caminho. Dia a dia, esteja me buscando para que eu possa te mostrar o como você tem que fazer. Dia a dia, vocês têm que estar comigo para eu te mostrar o tempo que você tem que fazer. Essa série de palavras, meus amados, também foi utilizado um livro que se chama Espiritualidade que Transforma, do Chip Ingram. Esse livro ele é fantástico, ele fala que a espiritualidade é que transforma a nossa vida e não a religiosidade. E tem um texto, tem um trecho que ele fala assim, rendição e medo eram sinônimos em minha mente e coração. Isso ele dando testemunho. Quando olho para trás e vejo que a compreensão errada de Deus e do conceito de rendição me fez ser um seguidor cultural, carnal e hipócrita de Jesus. Amados, quando a gente menos percebe, nos tornamos religiosos. Nos tornamos batedores de ponto de domingo. Quando a gente começa a entender isso, amados, essa é a maior mentira que o diabo lança sobre a nossa mente. Seja apenas um seguidor, não seja um discípulo. O seguidor, amado, quando Jesus ele estava fazendo milagres, os seguidores apareciam porque o que eles queriam? Queriam um milagre. Após o milagre realizado, os seguidores continuavam o caminho com Cristo? Não. Mas quem estava aos pés de Cristo, ajudando a Ele, eram os discípulos. O diabo ele quer fazer isso, nos tornar apenas seguidores. Mas em nome de Jesus, nessa noite aqui, está se levantando um exército de discípulos extraordinários. Um exército de homens e mulheres que entenderam que o chamado não é para ser um seguidor, mas o chamado é para ser um discípulo que ganha, um discípulo que treina, um discípulo que envia. Em nome de Jesus, igreja, vocês não são apenas seguidores, são homens e mulheres que alcançarão toda essa Aparecida de Goiânia. Todos aqui saberão que há uma igreja Impactados de Aparecida, que vai tocar as pessoas, curar os enfermos, libertar os cativos.
coloca nas nossas mentes. E para que a gente possa se tornar um discípulo extraordinário, há 3 atitudes, amados, básicas em nossa vida para que isso aconteça. A primeira das atitudes é: tome posse do que está disponível em Cristo para a sua vida. O diabo ele vem nas nossas mentes e fala assim: ah, não, você se render a Deus é sinônimo de sofrimento, de dor, perda emocional, uma vida que sempre vai estar em privações. Quem aqui nunca teve a sensação, amado, que depois que você chegou na igreja, parece que as coisas ficaram mais difíceis? Parece que se fecharam as oportunidades, parece que mudou-se as situações, as circunstâncias. Mas isso é o diabo apitando na sua mente, dizendo: tá vendo? Você está se rendendo a Cristo, olha só como é que sua vida está ficando. Só sofrimento, dor. Essa, amados, é a maior mentira do inferno sobre as nossas vidas. O comprometimento total, amados, é o único canal por onde as maiorias e as mais ricas bênçãos do trono conseguem fluir sobre as nossas vidas. Pensa o seguinte, amados, quando a gente fala muito aqui na igreja: pastor, eu quero me envolver num ministério, eu quero me envolver numa rede, eu quero me envolver num GI. Amados, deixa eu ensinar algo para vocês nessa noite. Deus não quer que você se envolva com nada. É que essa história aí, pastor, Deus não quer que você se envolva com nada. Você sabe por quê? Vou explicar para vocês aqui uma coisa. Deus quer que você se comprometa com tudo. Ele não quer que você se envolva com nada, mas Ele quer que você se comprometa com tudo. Sabe a diferença de se envolver e comprometer? É muito fácil. Quem aqui já comeu bacon com ovos? Facinho, né? Você tem um bacon e tem os ovos. Nesse processo do bacon com ovos, a galinha, ela se envolveu. Ela botou o ovo e ó, foi embora. O porquinho se comprometeu, virou bacon. Então, todas as vezes, Deus nunca quer que você se envolva, porque se envolver é: deixa o ovo e vou embora. Jesus se comprometeu comigo e com você lá na cruz. Precisou dele morrer por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, celebrando em gratidão e falando: Deus, eu quero me comprometer com o Senhor. E sabe o que acontece quando você muda isso? Quando a sua mente muda isso, aí sim você vai compreender Mateus 11, 29 e 30, que diz assim: tomei sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que você está carregando o jugo pesado das coisas na sua vida? Se nem os boletos é nosso, não é verdade? Por que a gente fica carregando esse jugo pesado sobre as nossas vidas? Por que a gente fica com esse fardo tão peneroso sobre as nossas vidas? Pastor, você não sabe da minha história. Se eu contar para o carroceiro, o cavalo sai chorando. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço. Mas o Jeová Jireh, aquele que já proveu na sua vida, te conhece. E nessa noite Ele está abrindo uma provisão extraordinária na sua vida. Seja uma provisão financeira, seja uma provisão emocional, seja uma cura que Ele quer promover na sua vida. Ah, meus amados, me ajuda. Não levante a mão só por levantar, não. Deus está aqui, eu estou profetizando na sua vida. Deus está fazendo com que o Jeová Jireh, aquele que já proveu, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, venha sobre a sua saúde. Deus quer fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, meus amados. Mas nós não nos devemos nos envolver, mas nos comprometer com Ele. Imagine que você, por acaso, tem uma casa muito linda, uma casa onde você se sente muito bem, uma casa onde você está muito bem, e de repente surge
surge uma oportunidade de um leilão de uma outra casa. Só que era uma casa mais velha, uma casa antiga. E no momento daquele leilão, você vai lá na casa para visitar a casa e de repente em um quarto há uma cômoda com uma gaveta que quando você abre essa gaveta, o que tem nessa gaveta? Manuscritos antigos valiosíssimos, que só você conseguiu ver. Ninguém mais viu o que tinha naquelas gavetas. Ninguém mais que estava participando desse leilão viu o que tinha naquelas gavetas. É uma ótima oportunidade, meus amados. Só que tem um detalhe. Para dar o lance, para arrematar aquele imóvel, você vai precisar vender sua casa. E além de vender sua casa, você vai ter que vender seu carro também. Para dar o valor que você precisa para poder arrematar aquela casa. Eu te pergunto, valeria a pena essa troca? Só que você não pode falar para ninguém o que tem nas gavetas. O que as pessoas vão pensar da sua vida? Fulano está ficando doido, está vendendo a casa, está vendendo o carro para comprar aquela casa velha lá, ele está ficando maluco. As pessoas vão começar a chegar em você e falar assim: ei, espere um pouquinho, faz isso não. Faz isso não, você está doido, você está com a sua casa arrumada, bonita. E você quer vender a sua casa para comprar aquela casa velha, por quê? Só que você não pode falar o porquê. O que você falaria? Você sabe o que tem lá dentro. Exatamente essa história é o que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como esse negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amados, você sentiria pena desse irmão que vendeu tudo? Na realidade não, né? Porque ele não perdeu nada. O que ele fez? Abriu mão do que ele tinha para algo infinitamente melhor. Amados, nós somos vítimas por abrir mão do nosso controle por Jesus. Somos privilegiados por abandonar tudo pelo reino de Deus. Olha a diferença. Não é você que está perdendo as coisas, não. Deus está tirando aquilo que era velho e vai colocar algo novo. Deus está tirando aquilo que te atrapalha para te levar para lugares mais altos. Deus está fazendo com que sua vida se vire de cabeça para baixo, para que Ele te impulsione para algo muito maior, meus amados. Sabe por quê? Porque vale a pena você abrir mão do controle e entregar para Jesus e dizer: controla a minha vida, Pai. Você sabe por quê? Porque os caminhos dele são mais altos, são mais perfeitos para a sua e para a minha vida, meus amados. Comprometimento total é o canal por meio do qual as melhores e maiores bênçãos de Deus vão fluir na sua vida. Aquele jovem rico, amados, Jesus chegou para ele e falou assim: nossa, que legal, você faz isso, faz aquilo, tal, cumpra a lei, O checklist dele era maravilhoso. Mas Jesus vira para ele e fala assim: então tá bom, vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Aquele jovem, ele mudou o semblante na hora e se retirou. Ele não se rendeu, meus amados, porque enxergou o comando de Jesus como uma perda e não como um ganho. Quando nos rendemos ao nosso Pai, nós nunca perdemos, nós só ganhamos. Ele preferiu segurar aqueles bens aqui na terra a tomar
atitude. Nós precisamos mudar a perspectiva sobre Deus. Mudar a perspectiva sobre Deus. Sabe, amados, a nossa dificuldade em vivenciar a rendição total, ela está ligada ao fato de não compreendermos, muitas vezes, o sacrifício de Jesus na cruz. Quando a gente entende que a entrega dele foi voluntária e genuína, aquilo que ele fez lá no Calvário por mim e por você, isso muda a nossa perspectiva. Quando você vai em Jerusalém, que você olha no Gólgota, e naquele momento que você olha para o Gólgota, você fala assim, meu Deus, onde você vê na montanha a rachadura que tem. Naquele momento que você olha e fala assim, Deus, por que o Senhor fez isso por mim? Por que o Senhor fez isso pelas nossas vidas? Amados, a nossa perspectiva muda totalmente. Sabe por quê? Porque a rendição, ela não vem por coação, medo ou castigo. Mas a rendição a Deus, ela vem por pura gratidão. Rendição, muitas vezes, na nossa cabeça, é se entregar por medo. Quando o assaltante chega e, para aí, renda-se. Você levanta a mão por medo. Cristo não vai chegar para você e falar, renda-se. Não. Ele vai te esperar como um filho amado que chega e fala assim, Senhor, eu quero te dar graças por tudo que o Senhor tem feito. Amados, o mundo e as experiências frustradas que nós temos na vida, a cada dia a gente vai tendo experiência que às vezes isso vai nos frustrando. E de certa forma isso distorce a nossa perspectiva de Deus. Quantas vezes você, em uma determinada situação, questionou a Deus por que você estava passando por isso? Sabe, amados, a gente não precisa questionar a Deus por que Ele faz. Pelo contrário, a grande verdade bíblica é que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E mesmo sendo tudo isso, Ele se humilhou para nos dar salvação. Romanos 8,32 fala isso. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O filho pródigo, amados, quando estava junto aos porcos, querendo comer a comida de porcos, ele pensou, olha, eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai. Ele queria ser tratado como um trabalhador do seu pai. Ele tinha medo de voltar, porque achava que o pai o trataria com severidade, ou até mesmo torná-lo como escravo. A perspectiva do filho pródigo para com o pai, qual que era? Estava manchada. E às vezes nós tratamos Deus da mesma forma. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, amados. O não de Deus na sua vida não é para te derrubar, não é para te proteger. Todo não de Deus em nossas vidas não é para te matar, não é para te derrubar, não é para te colocar para baixo, mas é para te proteger. O que o pai faz quando vê o filho chegando? Sai correndo em direção aos filhos. Sai correndo em direção ao filho. Ali ele já começa, troca a sandália, troca as vestes, coloca uma roupa nova, coloca um anel, eu vou fazer uma festa. Sabe por quê? Quando você se rende ao Pai, o que Ele faz não é severidade sobre a sua vida, Ele celebra. Ele renova a aliança com você. Ele fala, esse meu filho estava perdido, agora está de volta. Esse meu filho estava lá no poço da lama e agora ele está aqui do meu lado, eu tenho que comemorar isso. Hoje Deus está aqui para te dizer, eu estou aqui porque eu quero fazer algo extraordinário na sua vida. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. É tempo, amados, de
fala, não coloca o dedo aí. O pai não quer que ele morra, o pai quer que ele viva. Quantas vezes, enquanto adolescentes, os adolescentes ficam bravos porque o pai fala, não, não é para você ir. O pai está falando isso não é por o mal do filho, não é para proteção dele, meus amados. Se nós que somos naturais e carnais fazemos isso, por que que Deus não faz isso com a gente? Todas as vezes que Deus fala um não para você, meus amados, é um não às vezes para um plano egoísta, é um não que não é uma limitação, mas é proteção, porque Ele te ama, então confie nele. Fique de pé, meus amados, por favor. Terceiro, viva na prática sua nova identidade em Jesus. Viva na prática a nova identidade em Jesus. Amados, a caminhada com Deus, ela não sobrevive sobre teorias, sobre estudos, filosofias abstratas, não é isso. A caminhada com Deus, ela só sobrevive e ela exige de nós uma prática palpável todos os dias. Amados, se não houver uma entrega real, tudo que nos resta, sabe o que é? Rituais vazios. E Jesus, ele confronta os fariseus muito forte a respeito disso, sobre essa religiosidade. Mateus 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Amados, quantas vezes corremos o risco de agir assim? Vamos à igreja aos domingos, frequentamos o GI na semana, lemos a Bíblia de vez em quando, até oramos antes das refeições, mas no dia a dia, naquela decisão importante que você precisa, você não se rende a Deus. No dia a dia, numa discussão conjugal, você não se rende a Deus. No dia a dia, no segredo do celular, você não se rende a Deus. Amados, o fato de existir um Deus soberano não muda em nada as nossas escolhas. Não é porque Deus é soberano em todas as coisas que vai mudar nossas escolhas. Às vezes, amados, mascaramos a nossa vida, ou mascaramos a falta de rendição, sabe como? Trabalhando de forma excessiva aqui na igreja. Pensamos que ao servir um determinado ministério, A ou B, nos entregando dia após dia, culto após culto, aquele ministério, estamos garantindo a aprovação de Deus. Não, meus amados, não é assim. Não se engane, amados. Servir e trabalhar não é a mesma coisa que se entregar, que se render. Mateus 7 fala assim, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Presta bem atenção no seguinte, amados. Mateus 28, 19 fala do nosso chamado. O chamado é universal para todos. Ide. Ide, meus amados, fala, essas três letrinhas, ela há um significado muito poderoso. O ide, a letra I significa inspiração. Quem tem se inspirado na sua vida para viver uma vida diferente? Você tem sido referência para alguém, para que você possa inspirar a vida de outras pessoas? O D fala de desenvolvimento e discipulado. Aqui na igreja nós temos um lema: eu sou
cuidado por alguém para que eu possa cuidar de outra pessoa? De quem nós temos cuidado? E o fala de envio, de enviar, de cumprir o chamado. Chamado é diferente de ministério. Chamado é aquilo que Deus tem que pulsar no seu coração todos os dias. O ministério é o serviço que você vai fazer por meio dos seus dons e talentos, servindo as pessoas. E você quer ver o tanto que é poderoso isso aqui? Sabe para que serve o ministério na minha e na sua vida? É a lixa de Deus. Por quê? Porque a gente tem que lidar com os irmãos todos os dias. É onde Deus coloca eu e você, para que a gente possa juntos, como irmãos, podermos servir uns aos outros. O chamado é ir de fazer discípulos. E como é que então, pastor, eu posso colocar isso em prática? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu tiro essa mensagem do campo das ideias e começo a praticar isso? Nessa semana você vai fazer 3 coisas, amados. A partir de amanhã. Primeira coisa, você vai abrir as gavetas que está trancada e vai pegar o controle. Vai identificar qual área da sua vida você está tentando controlar sozinho. Ou muitas vezes você está obedecendo pela metade. Você vai fazer uma oração de renúncia, uma oração de rendição. Falando, Deus, está aqui. Não sou mais eu que tomo conta disso aqui, é o Senhor. Rendição total. Segunda coisa, você vai substituir o ativismo pela intimidade. Amados, não baseie o seu relacionamento com Deus apenas vindo na igreja ou servindo em um ministério. Separa pelo menos 10, 15 minutos por dia para estar a sós com Ele. Seja na palavra, na oração. Firmando a sua identidade como filho. Você é filho. Filho tem herança. Servo tem trabalho. Filho tem herança. E a terceira atitude que você vai fazer essa semana, você vai praticar a obediência imediata. Sempre que o Espírito Santo, e Ele vai fazer isso, Ele vai te incomodar essa semana, vai te dar uma direção, uma palavra. Não adie, não negocie e não dê desculpas. Só obedeça. Sabendo que Deus, amado, quando diz não, é para a sua proteção. Em João 12, 24 diz assim: em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Amados, não há cristianismo sem a cruz. Não há outra rota de salvação e para a plenitude, a não ser pela rendição total. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, 20: já estou crucificado com Cristo. Assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nessa noite eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que Deus possa de fato ter trazido esse entendimento. Que um discípulo extraordinário, ele se rende de forma total. Ele se compromete de forma total. Se você está aqui nessa noite, e Deus falou ao seu coração, que você precisa mudar a rota da sua vida, que você precisa seguir um caminho que agora não é mais o caminho que você quer, mas é o caminho que Ele tem para a sua vida. Se você entendeu que você tem que largar o controle para que Deus possa assumir o controle e te levar a um novo nível, a um novo tempo em sua vida, e Ele vai fazer isso, eu gostaria que você viesse aqui à frente para que a gente pudesse orar por você. Se você entendeu que Deus tem para a sua vida algo novo, se você entendeu que o discípulo extraordinário não é aquele que está buscando apenas o milagre, mas que deseja uma transformação